Foi uma oportunidade que nós fizemos, ou seja, não veio do céu. E a Jamie Mears apareceu em 2018 com este projeto, com este livro. Por acaso houve uma produção, depois de já termos este projeto, já houve uma produção dela em Lisboa, do Ivo Canelas, mas nós tivemos muito cedo a ideia de que era importante falar deste tema a adolescentes. Portanto, nós já tínhamos a ideia de que gostávamos de fazer uma peça portátil, que não dependesse de teatros, que fosse uma peça do tipo Vou à tua sala, por ser um texto que convocava esse lado tão informal na relação com o espectador e interativa. E gostávamos dessa possibilidade de falar para pessoas um bocadinho mais jovens, quando tu começas a tornar-te adulto. E entretanto passaram anos e chegou a pandemia e isso tornou-se tipo gritante. Veio ao de cima, emergiu tudo o que estava a ser o isolamento das pessoas nessa idade, que acho que é a última idade em que deverias estar isolado, se é que alguma vez deverias estar isolado, e também foi gritante a necessidade de ter peças que não dependessem de teatro, porque foi uma coisa que aconteceu logo no início da pandemia, houve um bug. Nós estávamos a trabalhar num outro projeto e houve um bug nas calendarizações dos teatros. Portanto, quando nós, na segunda fase da pandemia, pegamos neste projeto, porque surgiu o concurso do Programa Garantir Cultura, nós percebemos que este era o projeto certo, que tinha mesmo que ser este. Isso. Pela questão logística e pela questão temática. Como diz o título, ele fala de todas as coisas extraordinárias pelas quais vale a pena viver. Nós, no início, pensávamos que esta peça falava sobre depressão e sobre suicídio. Sim, fala também sobre esses temas, mas acho que é um pouco mais abrangente. Fala da nossa vida, das diferentes fases da vida em que as coisas nos vão acontecendo e que nós vamos tomando consciência delas, se calhar mais tarde, se calhar não logo quando elas acontecem, mas depois. E esta peça fala sobre a história de uma personagem que sofre com algumas ações da mãe ao longo da sua vida e que mais tarde ela vai perceber o que é que aconteceu com ela naqueles momentos em que ela viveu as ações que a mãe fez. Então, a Coisas Extraordinárias é uma forma de ela passar por essas fases e uma forma dela lidar com isso na sua vida, em criança, em adolescente e em adulta. Já agora só dizer, é esta ideia de que o crescimento implica sempre alguns lutos, não é? Crescer implica sempre deixar algumas coisas para trás. Portanto, há coisas na peça que são muito universais e depois há a história, os aspectos mais específicos da história desta mulher. Olha, o autor começa por dizer que cada atriz deve adaptar isto à sua condição, à sua idade, ao seu país. Portanto, há esse lado de ser uma peça contemporânea, pós-moderna e de haver esse lado do autor estar muito ciente do que é o presente de um ator, de uma atriz neste caso, e portanto houve uma adaptação ao que sou eu, ou seja, há um jogo permanente entre a ficção e a realidade na peça. Eu quero convencer as pessoas de que aquela é a minha história. Portanto, também há um lado em que o personagem se adapta a mim. Mas como a história perpassa, começa na infância e depois vai à adolescência e depois ao início da idade adulta e até chegar ao agora, não é? Que é quando acaba a peça. Também centrámos muito nesse crescer, nesse passar por esses, não de uma forma mimética, mas energética. Tentámos que o fluxo da peça atravessasse essas idades. E sim, portanto, o meu trabalho de composição teve mais a ver com as idades, mas com o que eu sinto que é a energia, a vitalidade dessa idade mais. E a forma de se relacionar com o outro, porque há sempre, permanentemente, esse lugar de relação com o público. O papel do público é fundamental. Isto é um monólogo que tem participação de várias pessoas ao longo da peça. E desde o início tivemos esta ideia de fazer este projeto que durou o ano letivo anterior, este em que estamos agora, desde outubro até agora, e fizemos-lo com o acompanhamento de 2 turmas de estudantes do secundário, da Escola Secundária de Camões. Porque há na peça
todo um intercâmbio de experiências. As próprias pessoas que participam têm a sua própria vivência, estão naquele momento a viver aquela história com a atriz, mas ao mesmo tempo também são personagens fundamentais da história. Então houve esse trabalho desde o início com duas turmas que acompanharam e deram-nos a sua opinião, o seu feedback, também um pouco a sua visão sobre estes temas dentro do seu contexto escolar, dentro da sua família, com os amigos. Então a história saiu um bocado fora dos limites da representação para ir mesmo falar com as pessoas no real, de como é que isto te faz sentir a ti, que estás a vê-la pela primeira vez ou pela segunda vez. Fizemos vários ensaios. Então demos uma importância bastante grande à posição do público, e as pessoas que estão a ver pela primeira vez às vezes ficam sem saber se foi planeado, se foi estudado, se foi ensaiado antes ou se aquilo foi mesmo feito naquele momento. Sim, porque isso também já vinha na própria proposta do autor. Há muitas piadas que estão lá sempre, mas que parece que são criadas no momento. E há essa coisa que nós tentámos puxar na proposta, em que ele, em muitas notas de rodapé, nos dizia: o ator às vezes fazia. O John Donahoe, o Duncan Macmillan, escreveu isto em parceria com o John Donahoe. Ele dizia: o John às vezes fazia isto, outras vezes, quando fomos à América, fazia isto. Então percebes essa abertura para adaptar ao tipo de público que tens no momento e para estar no presente. E isso foi um convite que nós nos apoderámos dele. Sim, olha, isso por um lado foi um desafio, por outro lado foi uma grande mais-valia, porque às vezes fazer um monólogo é um trabalho muito solitário e este não foi nada. Ou seja, estávamos duas pessoas em cena, lado a lado, em estúdio, a trabalhar, a fazer o nosso trabalho de estúdio, que neste caso era um bocado limitado, porque há muita coisa que não pudeste trabalhar com as cadeiras vazias, não é? Mas há um trabalho que nós, como companhia, na nossa linguagem, gostamos de fazer, que é atravessar o texto muito pela fisicalidade, pela experiência, por outras situações, desconstruir um bocado a relação com o texto. E isso fizemos lado a lado. E tanto o fazíamos ao mesmo tempo, metade estúdio para ti, metade para mim, e nos deixávamos atravessar pela energia da outra, como de vez em quando parávamos e observávamos. E essa parceria foi muito boa. No início nós já sabíamos que era para encontrar soluções. E depois descobrimos uma coisa muito mais incrível, que foi a forma de cada uma se apropriar, porque a tradução não é só uma tradução, é uma adaptação. Era tão pessoal que depois a versão artística, a versão cênica, começou a tomar contornos específicos. E haver alguém que está daquele lado e te apoia, é descobrires a tua liberdade, a tua forma própria de tomares conta daquela história, é uma mais-valia enorme. Por outro lado, eu poder estar deste lado e ver alguém a fazer isso, é quase como se eu tivesse também a ensaiar sempre que a Jamie o faz. E pá, é uma mais-valia enorme. Não sei explicar, foi uma troca assim que ultrapassou tudo o que poderíamos imaginar. Nós tínhamos esta ideia porque queríamos muito fazê-la as duas, porque achamos que faz muito sentido hoje fazer teatro em inglês em Lisboa. Achamos que sim, que Lisboa é uma cidade cosmopolita. A nossa companhia, não é? Tem a Jamie é australiana, a Pepa é da Argentina, portanto já é esse cariz internacional que é um bocado a vida que temos no centro de Lisboa e na nossa vida, e fazia-nos todo o sentido isso. Podê-lo fazer lado a lado, e depois percebemos que nas escolas também havia um espaço para isso, que os professores queriam trazer, os professores de inglês, trazer os alunos que nunca, muitas vezes, mesmo que já tenham tido 2 ou 3 anos de inglês, nunca tiveram a conversar com uma pessoa nativa durante tanto tempo, coisas que são mesmo importantes, tanto para quem está no lugar da atriz como para quem ouve. A peça convoca e faz mover coisas importantes para quem está a assistir, acho eu. Até agora temos tido esse feedback e torna a relação com a língua, desformaliza completamente. E tu ficas mesmo ligado, porque tu estás mesmo ligado aos conteúdos, estás mesmo ligado, tu estás num lugar confessional, empático, e a pessoa liga-se. Não interessa não perceber tudo, já nem está aí, já nem está nesse lugar. Então tem funcionado, esse lugar da eficácia relacional tem sido fixe. O feedback tem sido incrível.
Nós temos tido pessoas que de facto estão a passar por situações muito específicas, ou porque tiveram pessoas próximas de si, ou que estão a passar por um momento de depressão profunda, ou porque conhecem quem esteja. E temos, por um lado, essas pessoas que no final nos vêm dizer coisas incríveis, como isto fez mesmo sentido para mim neste momento da minha vida. Era uma questão. Sempre foi uma questão, é importante para nós, que inclusive falámos com estas duas turmas que acompanharam o projeto. Como é que tu achas que alguém que está a passar por uma situação destas vai encarar esta peça? Achas que está tudo bem? E claro que não está tudo bem, mas também, mas também o facto de ver algo, de pensar, esta história fala da perspectiva de quem passou, da filha de alguém que passou, que assistiu à mãe com depressão. Então coloca-te num lugar de como é que afeta as pessoas que estão à volta. Então eu posso me colocar neste lugar de perceber, de passar para lá da minha condição individual e perceber o que é que afeta nas outras pessoas. E acho que isso também te dá um espaço de abertura mental, de pensamento, e que faz com que mesmo quem esteja com situações mais frágeis possa estar não tranquilamente, mas a viver aquilo, sem ser um grande impacto, uma coisa muito, muito forte. Por outro lado, tendo duas versões, há sempre a vontade de ver a segunda versão. Isso é o mais comum. E também muitas professoras e professores que querem trazer as suas turmas, outras turmas, a ver a peça, porque de facto reconhecem uma qualidade mesmo importante de abertura de diálogo dentro de uma escola, para falar sobre os temas que muitas vezes não conseguimos falar. Ou não sei se porque são tabus, se é porque não sabemos como os abordar. Cria-se um espaço para isso, sim, não é? Às vezes no dia a dia, e as escolas hoje são um bocadinho empresas e estão atrás das metas, e não é tão fácil criar espaços. E pronto, a peça tem essa vantagem, cria um contexto que ao mesmo tempo é catártico. Todos nós temos os nossos lutos, não é? Mas ao mesmo tempo também é num lugar de laracha, é num lugar de... Esta personagem está num lugar muito resolvido, não é? Ela já passou o seu processo terapêutico, tu percebes isso, e ela está de certa forma muito feliz. Eu acho que tanto eu e a Jamie sentimos isso, de ter percebido quanto esta lista, a história roda à volta de uma lista de coisas extraordinárias, quanto esta lista fez sentido, foi uma boia de salvação, e de quanto é importante passar a lista. Portanto, também descentraliza um bocado a coisa, não é sobre mim, sobre ti, é sobre a lista, ou o que é que fazemos com isso. Não é sobre o mundo ser bom ou ser mau, é sobre como é que nós nos ligamos a isso. E a lista foi uma forma de ligar, e cada pessoa que vê, acho que sente o potencial de se ligar da maneira que mais sentido faz para si. Uma das primeiras, este projeto, para além desta criação das duas peças, teve vários momentos ao longo do ano letivo em que eu com a Susana Alves fomos à escola secundária de Camões com estas duas turmas, falar simplesmente sobre como é estar na escola, sobre como é o espaço que existe ou não na escola para falar sobre estes assuntos e outros, que espaço existe, que liberdade é que nós temos para colocar um cartaz na parede, para escrever alguma coisa no muro, para falar diretamente com uma professora e dizer-lhe qualquer coisa, que espaço existe. E uma das coisas, logo desde o início, que os alunos nos disseram foi: nós temos pouco espaço para falar. Nós, muitas vezes, quando vem alguém à escola falar sobre sexualidade, ou sobre criminalidade, ou sobre depressão, vem sempre de um ponto de vista de eu sou especialista e vou-te explicar. E que não é muitas vezes a forma que eles gostariam que acontecesse. Gostariam de estar mais envolvidos na discussão, na conversa, e que pudessem partilhar as suas vivências naquele momento, mas também que pudessem ter alguém que ouvisse. Se calhar alguém especialista, nada, tudo ótimo, mas que pudessem estar numa roda de 1 para 1 ou num ponto de igualdade. Então, uma das coisas que achamos que é importante fazer é haver espaço de conversa, informal ou formal, mas que
que realmente se abra espaço para que os alunos possam falar sobre isto num contexto de escola. Porque é muito isto que a Joana estava a dizer, é a aula, entramos na aula de História, saímos para a aula de Matemática, seguimos para a aula de Português e não há tempo, não há espaço fora disso para falar. E muitas vezes uma roda, uma conversa é suficiente para começar algo, para depois daí saírem outras soluções. Sim, também fora do contexto de escola, nós vamos tentar fazer isso agora no dia 18 e 19 de junho na Quinta Alegre, que é criar situações de debate, de conversa pós-peça. Ou seja, a peça em si levanta muitos temas, muitas coisas, muitas memórias, muita emoção, e acho que de certa forma nas escolas sentimos muito isso, que é importante organizar um bocadinho toda essa catarse antes de sair dali. Com o público em geral eu não sinto muito isso em geral, mas acho que é bom haver momentos na programação para isso, e é o que vai acontecer no dia 18 e 19. Então no dia 18 convocámos vários especialistas, entre aspas, pessoas que lidam no dia-a-dia com a saúde mental, um enfermeiro de pedopsiquiatria, uma professora de filosofia, porque não, uma psicoterapeuta, e vão ser entrevistados por estes alunos do Liceu Camões que acompanharam o projeto, ou seja, vai ser uma conversa depois com o público. E no dia 19, a nossa opção foi, como é um final deste arranque do projeto, nós resolvemos criar um objeto não efêmero, né? Porque a peça é sempre efêmera, e pedimos à nossa ilustradora e designer e artista plástica, a Eduarda Lima, para ajudar com o público a escrever, a fazer um mural que de certa forma, onde de certa forma as pessoas pudessem pôr as suas inquietações, as suas exclamações, as suas reclamações, as suas sugestões. Mas outras ideias estão a surgir. Então, por exemplo, já veio um especialista em geriatria ver esta peça, que nos falou que achava muito importante realizar com pessoas em espaços residenciais maiores de idade, não é? Séniores, organizar sessões em que as pessoas fossem preparadas, fôssemos ao lugar apresentar a peça, depois elas fossem a um lugar ver a peça, depois houvesse uma oficina, que essas sessões também fossem com várias idades, ou seja, de repente reunis um grupo de escola e um grupo de séniores e trabalhar sobre a memória, também convocamos isto. Ou seja, agora começam a saltar as ideias e acho que é isso que também o teatro pode fazer, não é? É criar um objeto à volta do qual pululam ideias. Também quando tu estás na ponte, como agora estás na ponte entre arte e saúde mental, acho que começas a estabelecer a ligação e diferentes pessoas podem querer que tu te ligues de diferentes formas. Hoje veio uma pessoa ver a peça que é enfermeira, já nos está a convocar para criar ali um outro tipo de situação com utentes e famílias, ou seja, acho que as coisas naturalmente vão surgir e dar o passo de as fazer é o primeiro passo para criar esse lugar de discussão. Estamos a fazer. É claro que no início do projeto eu e a Jamie tivemos a soberbia de querer fazer essa lista. A nossa pessoal, devo dizer que se deve fazer, que é super importante. Há muitas listas, não é? Há muitas listas muito conhecidas, há o greetings, há as listas de obrigados, de agradecimento. Pá, essas coisas funcionam, é incrível, porque há muitos estudos, nós andamos aqui há 3 ou 4 anos a estudar sobre depressão e há imensos estudos sobre isto, de como é que tu educas a tua mente para focar. É isto, a vida não é boa nem é má e tu depois condicionas a mente, só que tu já vens com ela condicionada desde a infância. Às vezes já herdaste, as depressões muitas vezes herdam-se, não é? Tu já herdaste dos pais, dos avós, não é? A lista é fundamental, a lista é do caraças. Vou-te dizer que é super difícil, que eu acho rocambolesco e teatral e ficcional serem 1 milhão de entradas, mas a cada dia luto para acreditar que foram. Sim, é um exercício muito bom. Acho que é mesmo fixe escrever esta lista e que cada pessoa tem. Todos os dias aparecem coisas que eu não me lembrava quando já tinha chegado ao esgotamento da lista, por isso. Sim, é que acho que quando tu. É muito engraçado quando tu estás. Eu já assisti à peça milhares de vezes, não é? E cada vez que eu estou a assistir, eu consigo concordar com cada coisa que estão a dizer, que realmente é extraordinária, e lembrar-me de mais 10 ou 15. Então, acho que esse exercício de tu pensares.
O que é que para mim é tão extraordinário? Como é que a voz de alguém, ou ver o pássaro, ou ver alguma coisa, como é que aquilo transforma a minha vida em algo extraordinário, ou como é que pode ser algo extraordinário para mim? E também é um exercício muito simples, não é? É também tu focares a tua mente para as coisas mais simples. Às vezes são as coisas mais simples do dia a dia que são realmente extraordinárias. E só o facto de tu parares para ver isso, para ver as folhas das árvores a mexer com o vento, para perceberes como é que isso acontece, não é? As leis da física, tudo a voar à tua volta, e acho que isso é a coisa extraordinária que pode sair depois de ver esta peça e de pensar um pouco nela uma semana depois, um mês depois. Quais é que são as coisas mais pequeninas, não é? Porque elas estão connosco todos os dias, e só o facto de dar-te esse espaço de parar e ver isso, sentir isso, acho que é... Parar, não é? Hoje em dia, parece que parar é um ato de rebeldia, é o punk máximo de 2022, é conseguires parar e respirar. Fogo, eu não sei quem é que consegue fazer isto, eu tento, mas temos que fazer, não é?